Fala pessoal, vamos lá, né, para mais uma aula aí de redação, nota máxima para a Banca CESP. Se você vai fazer qualquer concurso que requer uma redação da Banca CESP, seja Polícia Civil, seja qualquer outro, você está no melhor lugar. Essa aula vai fazer você tirar a nota máxima. A gente não está aqui brincando, nem está aqui para levar ponto de corte, não. Os detalhes que a gente vai passar aqui com técnica, a gente vai fazer você tirar a nota máxima na redação. Lembrando que as aulas anteriores, vocês vão ter que assistir para poder entender o caminho correto, tranquilo? O título da aula de hoje é esse aí, ó. Quais são os primeiros passos que eu devo dar para fazer uma boa redação? Ou seja, como iniciar minha redação? Olha para mim aqui, ó. Tu pegou tua redação, vou pegar uma folha que tem aqui em cima. Tu tá lá com a redação, né, o tema direitinho, a prova lá, os tópicos da Banca CESP, tá com o rascunho e tá com o gabarito, certo? São três coisas. O texto motivador com os tópicos que a banca quer que tu fale, a folha de rascunho e o gabarito. O que é que tu vai fazer quando tu pegar nessas três folhas? Eu já sei o que você vai fazer. Você vai entrar em desespero e não vai saber fazer nada. Mas você está aqui para aprender como começar, como dar o primeiro passo depois que você pegar a sua prova na mão. Ali é o teu sonho que pode se tornar realidade, beleza? Tem um desse aqui esperando por tu do outro lado daquela prova. Então tu tem que ter técnica para conseguir chegar lá, beleza? Vamos lá, volta no slide. E deixa eu te mostrar aqui, ó. É um checklist, certo? Um passo a passo que você vai usar, né? Quem estiver assistindo aí pelo Instagram vai lá para o YouTube. E quem estiver no online em casa, bota para torar aí. Escreve o que eu estou mostrando aqui ou tira print. Na verdade, para quem está no online ou no presencial, esse material vai ficar disponível em PDF, beleza? Mas vê lá, ó. Antes de iniciar a redação, o que é que eu faço? Choro, rezo um Pai Nosso. O que é que eu faço? Você vai respirar fundo, certo? E vai seguir esse passo a passo aqui que eu vou dar. Ó, sabe quantos passos são? Porra, foi mal. 4 passozinhos para você conseguir fazer uma redação top, redação nota máxima. Primeiro passo é ler o tema. Pô, professor, todo mundo sabe que isso tem que acontecer. Calma. Você vai ler o tema, que pode ser qualquer um, né? Tipo, o racismo no Brasil. Aí eles vão colocar lá 3 tópicos, né? Conceitue o crime de racismo, não sei lá o que. Fale sobre medidas por parte do governo para combater o crime do racismo. Fale sobre o racismo como uma falha estrutural no Brasil, ou uma causa estrutural no Brasil. Algumas redações podem vir assim. Então, são 3 ou 4 tópicos que a banca traz, e você tem um tema principal, que nesse caso seria o quê? O racismo. O tema principal dessa redação seria o racismo. Sim ou não? Claro que sim. O que é que você faz? Lê o tema, beleza? Depois que você lê o tema, você vai ler os tópicos. Aí, ó, segundo passo, ó. Segundo passo, lê os tópicos e vê se algum deles serve como conclusão. Como assim, professor? Na aula anterior a gente viu isso. A Banca CESP geralmente ela disponibiliza 3 ou 4 tópicos, certo? 3 ou 4 tópicos, e um deles geralmente serve como conclusão. Se você não assistiu a aula anterior, aí é problema seu, volte lá e assista. Você vai escolher qual deles vai ser a sua conclusão. Ô professor, são 3. Eu posso escolher o terceiro como conclusão? Pode, se ele tiver a ver com a conclusão. Se ele disser assim, está trazendo uma solução para o problema, então ele é a conclusão. Mas você também pode usar o 2 ou 1. Na redação da Polícia Civil de Alagoas, eu usei o tópico 2 como conclusão. Ah, professor, aí vai sair da ordem. Mas deu certo. Valia 20, eu tirei 17,12. E foi minha primeira redação valendo mesmo. O resto foi só simulado. Então, valeu a pena. Aqui em Pernambuco, eu usei o tópico 3 como conclusão.
e eu tirei 20. Valia 20, eu tirei 20. Então, faça o que eu estou dizendo que você vai tirar a nota máxima, beleza? Tranquilo. Primeiro passo, ler o tema. Segundo passo, ler os 3 tópicos e escolher qual deles vai ser a sua conclusão, beleza? Terceiro passo, separar os tópicos na ordem que vai utilizar na folha de rascunho. Não entendi nada, professor. Aí eu vou mostrar aqui, ó, vê só. Tu tem lá, eu escrever no lugar aqui que dê para ver quando eu tiver assim. Opa, assim não. Assim. Ó, tu tem lá, ó. Beleza. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Às vezes tem o 4. Raramente a Banca CESP vai trazer o tópico 4. Vou tirar aqui que está enganchando no microfone. Aí vê só. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Digamos que só tenha 3, que é o normal da Banca CESP. Aí tu diz, o 3 eu vou usar como conclusão. Né? Aqui tem alguma coisa escrita, aqui também, aqui também. Tu diz, o 3 eu vou usar como conclusão. Não tem a tua folha de rascunho lá. Ó, isso é uma folha de redação que vem o nome aqui, rascunho, certo? Rascunho. Beleza. O que é que tu vai fazer nessa folha? Escrever a redação todinha para depois passar limpo para a folha de gabarito? Não, bisonho, porque senão tu vai perder tempo. Ah, professor, mas eu treinei assim. Se você treinou assim, continue fazendo assim. Mas a ideia aqui é ganhar tempo para você tirar a nota máxima na redação e ganhar tempo para fazer a prova. Professor, mas eu faço a redação depois da prova. Foda-se. Não importa se é antes ou depois. Depois eu vou dar um bisu em relação a isso, beleza? Ei, tu tem a tua folha de rascunho. O que é que tu vai fazer aqui? Pegar o esqueleto que eu vou te mandar lá no final da aula e tu vai botar aqui, ó, introdução. Como é que tu vai escrever a introdução? Ao se discorrer sobre o tema. Qual é o tema? Qualquer um. Racismo no Brasil. Aí aqui, tópico 1 é o desenvolvimento 1. Tu vai colocar aqui, ó, tópico 1 vai ser o primeiro desenvolvimento. Tópico 2 vai ser o segundo desenvolvimento e o tópico 3 vai ser a conclusão. Escreve aqui só os tópicos da forma que tu vai fazer, certo? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, isso vai ser o primeiro tópico. Em segundo lugar, isso vai ser o segundo tópico. E aqui, por fim, diante do exposto, qualquer conectivo que você vai utilizar. Eu vou te dar um esqueletozinho, você escolhe um conectivo para concluir, foda-se, pode repetir ele 1000 vezes. Então vamos lá, ó. Por fim, certo? Aí você vai escrever o tópico 3. Copiar e colar o que o tópico fala. Ô professor, mas eu posso usar as palavras... Queimou a luz, foi? Foi, olha. Eu posso usar as palavras que o texto traz? Pode não, você deve usar as palavras que o tópico traz, beleza? Depois vocês vão ver lá na frente. Beleza, então vejam. Passo 1, ler o tema. Passo 2, ler os tópicos e escolher um como conclusão, né? Você vai colocar lá que o tópico 3 vai ser a conclusão. Então bota lá, por fim, e bota lá o tópico. Depois você vai montar esse esqueleto aqui, ó. Só isso. No tópico 4, no passo 4, que é o último passo para você montar a sua redação, você vai ler o texto motivador e do texto motivador você vai extrair algumas frases para usar aqui, ó. Aí no rascunho, tu vai dizer, opa, eu vou utilizar essa frase aqui. O racismo é um crime que mais importuna os negros no Brasil. Estava lá no texto motivador. Isso é massa? É, vai ter que usar aqui. Digamos que o texto motivador citou um texto de lei. A Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei de Execução Penal, o Código Penal, não importa. Se o texto motivador citou uma lei, citou um artigo de lei, tu vai ter que usar ele na tua prova. Aí tu vai ver em qual desses tópicos tu vai usar aquele artigo que está no texto. Professor, pode usar? Pode não. Deve usar. E eu vou lhe dizer o porquê. Aí você pega lá e bota, eu vou usar aquele artigo da Constituição
que o texto motivador falou. Digamos que o texto disse que no artigo 5º da Constituição Federal de 88, o racismo é considerado um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Beleza. Use esse danado aqui em algum dos tópicos. Eu escolhi usar no segundo. No exemplo meu, eu escolhi usar no segundo tópico, beleza? Vai lendo o texto motivador e vai vendo o que é que tu pode encaixar nesses tópicos. Na conclusão, no texto motivador às vezes traz o bizu da conclusão. E a conclusão geralmente é uma solução para o problema que a redação está apresentando. Está falando de racismo como crime, o racismo é um problema estrutural no Brasil, tem as situações culturais que afetam essa questão do combate ao racismo, enfim, um monte de problemas e no final, na conclusão, tu tem que trazer o quê? Uma solução. Aí aqui no tópico, na conclusão, né? Tu escolheu o tópico 3 para ser a conclusão, tu já coloca lá, ó, conclusão. Vem para aqui para o tópico 3 e fala sobre políticas públicas, beleza? Você obrigatoriamente vai ter que falar sobre políticas públicas. Por quê, professor? Porque cola em qualquer redação. Então, vê só, são 4 passos. Eu quero que você memorize os 4, certo? Eu vou botar aqui no slide. 4 passos. Primeiro, lê o tema. E você vai refletir sobre o tema. O tema agora é violência doméstica contra a mulher. Violência doméstica contra a mulher. Beleza, dá uma refletidazinha rápida. Tem 1 trilhão de coisas que a gente poderia falar sobre violência doméstica contra a mulher. Mas isso é o tema. Eu quero saber o que a banca quer. Aí você já leu o tema, você vai para o segundo passo. Lê os tópicos que a banca está pedindo, né? Aí vai dizer lá, a importância da criminalização do feminicídio e a sua inclusão como sendo crime hediondo. Opa, vamos falar sobre o feminicídio, que é matar mulher, né? Apenas por ser mulher ou numa situação ali de ambiente doméstico e familiar. E vamos falar sobre a importância de ter colocado esse crime como sendo crime hediondo. Tranquilo, isso é o tópico 1, beleza? Tópico 2, sei lá, causas culturais que cooperam para o aumento do crime de feminicídio. Beleza, fale lá sobre causas culturais, né? Sobre a situação financeira que geralmente gera estresse e enfim, e culmina no crime de feminicídio. Depois vai dizer, sugira medidas para o combate a esse crime. Aí sugira medidas, tá dizendo que é a conclusão, bisonho. Tu vai falar sobre a criminalização do feminicídio e a inclusão como crime hediondo. Tu vai falar sobre as causas e consequências desse crime. Depois tu vai falar aqui sobre a resolução do problema. Tu vai trazer aqui possíveis soluções para amenizar, erradicar, acabar, reduzir essa criminalidade, esse tipo de crime no Brasil. Só isso. Depois, o 4º passo é você fazer o quê? Ler o texto motivador e anotar já separado as partes que você quer usar em cada tópico. Meu amigo, se tu fizer isso, a tua redação está pronta. Tu vai passar ela para o gabarito, certo? O gabarito somente escrevendo da forma correta, usando os conectivos corretos. Mas a montagem completa tu já fizesse. Tu já montou tudo. Então deixa eu dizer uma coisa a tu. Redação da banca CESP é a mais fácil que existe no Brasil. Sabe por quê? Porque a banca já te dá a redação pronta. Só que ela joga lá. Ela te dá um tema, 3 tópicos e um texto. Ela só quer que tu pegue esses tópicos, coloque aqui. Pegue o texto motivador, tire algo de bom de lá, encaixe aqui nos tópicos e deixe bonitinho,
com introdução, desenvolvimento e conclusão, que vocês já viram e vão ver nas próximas aulas detalhadamente, beleza? Então eu vou dizer um negócio a tu que está me assistindo. Não sei a hora que você vai me assistir, se é de noite, madrugada, de manhã, mas eu estou dizendo uma coisa. É muito simples fazer uma redação da banca CESP. Ah, professor, olhando assim parece tão simples. É simples, é simples. Você já assistiu aí às aulas anteriores e chegou nessa daqui. Essa aula tem um objetivo de mostrar para você o quê? Ó? Vou voltar aqui para tu entender. Quais são os primeiros passos que eu devo dar? São 4 passos. Então aí os 4, beleza? Agora o que é que você vai fazer? Bora para o combate, seu bisonho. Como assim, professor? Que combate? Vamos pegar uma briga? Se quiser a gente pega, tem problema também não. Mas o combate que você vai agora é o seguinte. Eu quero que você pegue uma folha de papel com linhas, claro, 30 linhas. O ideal é você baixar um modelo que a gente vai deixar aqui nos PDFs, beleza? Eu vou deixar aqui no PDF do material de vocês um modelo de folha de redação da banca CESP, que são 30 linhas e tem o respeito à margem, vocês já estudaram isso, beleza? Baixa esse danado e tu vai fazer o seguinte, vai pegar um tema de redação, eu vou deixar uma redação aqui também que é de concursos anteriores, beleza? E vai fazer exatamente isso, treinar o que a gente aprendeu nessa aula. 4 passos. Lê o tema, vou botar no telão, na tela de novo aqui, ó. Bora. 4 passos, ó. Lê o tema e refletir um pouquinho sobre o tema. Segundo passo, lê os 3 tópicos e escolher um deles como conclusão, beleza? Terceiro passo, separar os tópicos no rascunho, deixando os espaços entre cada um deles. Quarto passo, ler o texto motivador e encaixar algumas palavras e algumas frases aqui dentro. Só jogar mesmo. Se tiver artigo de lei, texto de lei, Constituição, qualquer coisa que o texto motivador citar, você tem que jogar na sua redação. Professor, mas eu estudei para o Enem, o professor disse que eu não posso colocar nada que tenha no texto motivador. A gente está estudando para o Enem, porra? Então para com isso. Enem é um cacete. Se fosse dar aula para o Enem, eu ia falar de outra forma. Aqui nessa aula, você não está estudando para Enem. Não está estudando para a prova da PMPE, por exemplo. Você está estudando para civil, penal, PF, PRF, alguma prova que seja a banca CESP ou uma banca parecida com a banca CESP. Então, para e faz o que eu estou mandando. Eu peguei um recurso de um aluno meu, que inclusive é amigo meu, antes de ser aluno, morando em Belo Jardim ele. Então, quem é de Belo Jardim aí, um abraço para vocês, certo? Ei, eu peguei essa redação do amigo meu e o que foi que eu fiz? Deixa eu ver aqui, viu? O que eu fiz foi... Porra, não tá ligando aqui no YouTube não. O que eu fiz foi o seguinte... Fui fazer o recurso dele. Lá no recurso ele perdeu mais de 3 pontos na redação porque não citou a lei de execução penal. Como assim, professor? Exatamente o que você está ouvindo. No texto motivador lá do DEPEN, salvo engano, do DEPEN, citava o artigo 15 da lei de execução penal e falava sobre o artigo 15. Na prova dele, ele não citou a lei de execução penal em nenhum momento. Por quê? Porque ele não estudou redação comigo. Ele estudou para a prova objetiva com a gente e a redação ele foi fazer com o que ele tinha de escola, de Enem. Aconteceu que ele perdeu mais de 3 pontos porque ele não citou a lei de execução penal. Se ele tivesse colocado isso na prova dele, ó, tudo o que ele falou, mas se ele colocasse isso aqui, ó. Conforme a LEP, as presas têm direito a amamentar os seus filhos no período de amamentação. Se ele tivesse falado só lei de execução penal, ou até abreviasse assim, ó, LEP, ele teria tirado mais de 3 pontos a mais na redação e teria entrado nas vagas. Então,
eu sei o que eu estou falando. Eu já fiz vários recursos, já ganhei vários recursos, estudei com professores que são corretores de redação da Banca CESP e eu sei o que eu estou lhe dizendo. Faça o que eu estou lhe dizendo, que a sua nota vai ser a nota máxima, beleza? Então, galera, essa aula acaba aqui e o próximo bloco de aulas que a gente vai fazer é dando sequência, então você não pode perder nenhuma. No próximo bloco eu vou mostrar aqui o que é que a gente vai estudar. Deixa eu botar lá no slide, ó. Próximo bloco a gente vai estudar isso aqui, ó. Colei as placas e não sei por onde começar, beleza? Então eu vou ensinar a você algumas situações que vai te dar iniciativa. Primeiro tu fez aqui o esqueleto, mas na hora que tu vai passar para o papel real, que é lá, ó, o gabarito, certo? A folha do gabarito. Na hora que tu vai passar para cá, tu cola as placas para começar a escrever. Ah, professor, eu tenho esse problema. Vai acabar. É só você assistir o próximo bloco de aula, beleza? Tamo junto. Até a próxima.